Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Online da Igreja ou de Ministério Internacional Sem Fronteiras. Que bom estar com você mais uma vez para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Eu quero, em primeiro lugar, convidar você a tomar o seu lugar, a fazer silêncio onde você está, não é? E pegar aí o seu caderno para sua anotação, seu smartphone, quem sabe você está assistindo numa TV, né? Vamos nos concentrar, sobretudo vamos pedir ao Senhor que Ele nos endosse, né? Que Ele esteja conosco, já que sem Ele, sem a vida da palavra, a palavra é morta, né? E nós não queremos a palavra morta, nós queremos que a palavra produza transformação na nossa vida. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Espírito Santo, quando Deus quis criar o mundo, ou melhor, recriar o mundo, foi a sua palavra, o Senhor disse, e o Espírito Santo que pairava, que chocava, né, na face do abismo, que pairava sobre essa terra, assim, foi Ele, foi a palavra e o Espírito que trouxeram vida, que trouxeram o universo à existência. E eu quero te pedir nesta hora, amado Espírito Santo, ser derramado graciosamente sobre nós. Nós somos limitados, mas nós queremos te pedir, Senhor, traz-nos a revelação da tua palavra. Nós oramos de todo o coração, no nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos então no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a semana passada nós estudamos dos versos 9 ao verso 13, nós falamos do chamado de Levi, nós também falamos que Jesus veio para os doentes, ele veio para os fracos, ele veio para aqueles que necessitam, aqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus, né? E hoje nós vamos dar prosseguimento, então, ao nosso estudo, lendo a partir do verso 14 até o verso 17 do capítulo 9 de Mateus. Diz assim: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Uau! Então, a primeira questão com os fariseus foi no versículo 11, que diz assim: vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? A aula passada nós vimos como eram considerados publicanos para os judeus, né? E aí a pergunta é: por que Jesus come com os pecadores? Então veja, por quê? Né? Vieram para os discípulos de Jesus e perguntaram: por que Jesus não faz jejum? Essa era a pergunta, porque na religião, ou melhor, no judaísmo, né, eles jejuavam 2 vezes por semana. Uau, olha só. E você sabe que naquela época havia 2 tipos de religião convivendo com Jesus, né? Os maiores inimigos de Jesus, na verdade, nessa terra, não foram os políticos, não foi o Estado romano, não foram os terroristas, os sequestradores. Os maiores inimigos de Jesus foram os religiosos, os fariseus, aqueles que deveriam reconhecê-lo como Messias. Foi essa religião que matou Jesus. O maior inimigo de Deus se chama religião, né? Diz Karl Marx, talvez você já tenha estudado sobre isso, que a religião é o ópio, é o vício de todas as culturas, em todo lugar. E sabe por que ela é tão ruim assim?
porque ela é fruto da criação do homem. O alvo da religião é trazer vida, sensação de estar vivo, prazer, de estar produzindo algo, de desfrute. Então veja, a religião é toda tentativa de agradar a Deus sem Jesus. Tudo que o homem faz tentando aplacar a ira de Deus, tentando agradar a Deus e encontrar seu elogio sem Cristo no centro. Isso é religião. Nesse sentido, nós temos muito de religião, né? Há muita coisa mecânica no nosso meio, dentro de nós. Existe o religioso, aquele que... Você sabe que há aqueles que oram alto e falam que orar alto é a melhor coisa, é o correto. E orar alto, se for com o coração correto, motivado, amém. Agora, se não for, vai virar religião. Aquele que ora baixo, porque não quer ser visto, porque é humilde, né? Ora baixo e considera que só orar baixo é o correto, então isso acaba também virando uma religião, mas não é o volume de voz, né? Porque o volume de voz pode se tornar religião, ou alto, ou médio, ou baixo, né? A oração, como que fala, né? Padronizada, né? Quando há um padrão cercando, muito rígido, sem que haja o conhecimento da motivação do coração, isso pode se tornar uma religião, né? Então veja, tudo que você faz que não tem Cristo como centro e é para Deus, Deus não aceita. Cristo é o centro, Ele é a nossa justiça, a nossa sabedoria, a nossa vida. Para nós não importa o método, escolhemos o que é peculiar. Não há valor em orar andando ou parado, alto ou baixo, é uma questão de coração. Escolhemos o que é, muitas vezes, mais apropriado, né? Mas não fazemos isso um padrão, uma base, para passar a julgar as pessoas, excluir as pessoas, porque fazem diferente de nós, né? Nesse sentido, a religião judaica era muito boa. Os fariseus seguiam essa religião. E uma das controvérsias do fariseu era com relação à impureza, né? Comer com um pecador, com uma pessoa impura, encostar nele, ser amigo deles, né? A religião judaica já achava que sentar-se à mesa com pecadores iam contaminá-los, né? Porque eles se consideravam melhores, santos, né? Esses eram os fariseus, né? Mas hoje nós sabemos que para salvar uma alma, vale a pena você entrar em qualquer lugar, você vai salvar. Há muitas pessoas que entram em lugares. Pastora, mas então você concorda que uma pessoa vai em lugares... Queridos, se a pessoa teve a revelação no Senhor, teve a compaixão por aquele tipo de pessoas, e ela é bem posicionada em Deus, não vai se misturar, não vai se envolver, tem que ir. A Bíblia diz, ide e fazei discípulos, né? Enquanto nós ficamos fechados, enquanto nós tememos ser contaminados, né? Pouco do evangelho é conhecido. A segunda controvérsia não foi com os fariseus, foi com os discípulos de João Batista. Olha que interessante, isso aí é bom. João foi alguém levantado por Deus para preparar o caminho de Jesus, foi ou não? Isso significava que quando Jesus chegasse, o que tinha que acontecer? João tinha que sair de cena. Uau, se o propósito de João Batista era anunciar a vinda de Jesus, quando Jesus veio, seu ministério já tinha sido completado, certo ou não? Isso significa que os próprios discípulos de João deveriam passar a ser discípulos de Jesus, certo ou não? João tinha que fazer aquilo que ele disse. O que ele disse? Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas João só falou e acho que ele não fez isso. Ele continuou ministrando, ele continuou fazendo discípulos, por isso havia dois ministérios concorrendo entre si. João tinha um estilo de ministério que também era uma religião, né? Que também podia se tornar uma, né? Podia ser uma prática religiosa. João gostava de todo tipo de sacrifício. Então ele vestia mal, ele comia mal, ele dormia mal, ele jejuava constantemente. Não era brincadeira seguir João. Se você acha difícil ser discípulo de alguém, de João era muito mais difícil. E isso também produziu uma certa religião, sem Cristo no centro. Por quê? Porque agora a onda é ser discípulo de João. É comer mel silvestre, gafanhotos, é vestir de peles de animais, é andar pelo deserto, desgrenhado, gritando, arrependei-vos. Uau!
Isso também podia se tornar uma religião. O fariseu que não comia com o pecador era para agradar a Deus. Tudo era para Deus, mas ninguém estava com ele. Estavam fazendo controvérsias com o Senhor Jesus. Então, veja, o ministério de Jesus era bem diferente. Ele disse assim: vocês me chamam de guloso, beberrão, festeiro, que gosta de crianças. Por que eles chamavam assim? Porque Jesus era alegre, era bem-humorado, se vestia bem. Por que ele se vestia bem, pastora? Porque os soldados romanos, que eram muito bem pagos na época, tiraram sortes com relação à túnica de linho feito de uma peça só de Jesus. Olha, se os soldados que ganhavam muito tiraram sortes para ver quem ia ficar com a roupa de Jesus, mesmo ensanguentada, é porque era uma roupa cara. Então veja, isso escandalizou os discípulos de João, escandalizou os fariseus. Olha aí. Mas Jesus mostrou para eles que não adianta religião, nenhuma prática, se ele não estiver ali. Ele não concordou dizendo que eles não iriam jejuar. Eles iam jejuar, sim, mas não naquela hora. Enquanto o noivo estava presente, enquanto Jesus estava presente, eles não precisariam jejuar. Ele era o noivo, e quando o noivo se fosse tirado, então eles jejuariam. Uau! E Jesus diz: mas no dia em que o noivo for tirado, jejuarão. Olha lá, vamos ler os versículos 16 e 17 na sequência de Mateus 9. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Não se põe vinho novo em vasilhas de couros velhas. O que é vestido novo e o vestido velho? A roupa nova, eu entendo, e você pode ter muitas revelações sobre isso, você pode ouvir muitos pastores e mestres falando sobre isso, mas eu entendo que o próprio Senhor Jesus é o vinho novo, é essa alegria, é essa veste, essa roupa nova, né? Na verdade, ele estava tentando dizer: não tentem me colocar dentro da religião judaica, porque esse é um odre velho, que não pode me conter mais. Não tente me colocar dentro dos farisaísmos, não tente me colocar dentro dessas aparentes disciplinas espirituais, porque isso não é o centro. Eu sou o novo. Uau! Então, vestes, roupas, nos falam de natureza. A natureza de Jesus, o Senhor nos diz: eu sou a roupa nova. Por isso, não se coloca remendos novos em roupa velha, porque vai ficar pior o buraco, o furo na roupa. Não tente ensinar para as pessoas não regeneradas práticas que só são apropriadas para quem nasceu de novo. Não mande as pessoas jejuarem. Jejum é pano novo. Só funciona em roupa nova. Na prática antiga, o jejum vai fazer aumentar o buraco. Não adianta colocar as práticas espirituais para alguém que não é espiritual. Não adianta mandar alguém orar para alguém que não é espiritual. Não adianta fazer campanha espiritual se a pessoa é natural, né? Não adianta. Tem pessoas que vão à igreja para fazer negócio com Deus. Pastora, mas não está certo a gente ofertar, e a Bíblia não diz assim que tudo aquilo que você tiver dado ao Senhor aqui nessa terra em vida, Ele acrescentará 100 vezes mais? Sim, está certo. Ele está dito isso na Bíblia, né? Mas a questão é o coração. Se eu só dou, fazendo cálculo do quanto eu vou receber, né? Não, isso não funciona. Isso é roupa velha, né? Isso é roupa velha. Não nasceu de novo. Precisamos ofertar, sim, mas precisamos ofertar com o coração correto, né? Se não é o tecido novo, não adianta só o remendo. Quem vive a vida velha não pode entender e nem praticar princípios novos. Primeiro é preciso mudar a natureza. Remendo novo se coloca em roupa nova. Portanto, se há algo a remendar na sua vida, mude a natureza da roupa. São coisas profundas, né? Mas incrivelmente práticas. Não se preocupe em ensinar para ninguém fazer coisas. Se preocupe em levar essas pessoas a mudar de natureza. Porque quando ela muda de natureza, ela vai fazer com prazer essas coisas, né? Então, por que as pessoas se cansam de orar? Por que as pessoas se cansam de jejuar? Por que as pessoas se cansam de servir? A questão está na motivação do coração, né?
Então muitos falam assim, eu não fui reconhecido, eu não fui recompensado, eu só sirvo quando eu sirvo, quando eu não sirvo, eu não sirvo. Olha, querido, esse é um coração incorreto, né? Essa é uma roupa velha, precisa trocar a roupa, né? Nossa recompensa está no Senhor, né? Na verdade, o maior privilégio é servir, né? Então quem serve e no final diz, eu queria ser, né? Vocês não me reconheceram, uau, né? Isso é muito complicado, né? Eu falo isso e eu não falo isso condenando, porque um dia eu já me senti assim, né? E Deus falou, não vai muito longe a sua prática, não vai muito longe a sua liderança, sim, não vai muito longe. Por quê? Porque a gente acaba fazendo por reconhecimento, não é? E o reconhecimento todo é para o Senhor, a glória é dele, não a nós, Senhor, mas a teu nome da glória. Então, se alguém me abandona, não é a mim que me abandona, né? Se alguém se vai, não é a mim que vai embora. Não é a mim, não sou eu, não me devem nada, ninguém deve nada para mim, eu não devo nada para ninguém. Nós somos falhos, nós erramos. Se há possibilidade de reconciliação, reconciliamos. Se não há, abençoamos, porque o reino de Deus não é reconhecimento, não é fama. O reino de Deus não é um sistema. Então não se preocupe em mudar a conduta, sem primeiro mudar o coração, né? Uau, é como a gente tentar educar, domesticar uma pessoa, né? Sem que ela tenha tido mudança interior, né? Amém, queridos? Então, agora vamos falar rapidamente das 3 curas com sentido espiritual, para nós encerrarmos a aula de hoje, que está em Mateus 9, né? No versículo 18, no versículo 23, 25, a primeira cura, que é um sinal profético, que é um símbolo, fala da ressurreição da filha de Jairo, e diz a Bíblia em Mateus 9, 18, falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha acaba de morrer, vem, põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Versículos 23 ao 25 diz, quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Vamos ler um correlato em Mateus 5, de 22 a 23. Marcos 5, 22 a 23, é a fala do mesmo trecho, da mesma passagem por Marcos. Vamos ver o que ele diz. Marcos 5, 22 a 23. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamando Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Os versículos 35 até o versículo 43 de Marcos 5 diz assim, vamos ver. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e disse, né? Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus, né? Ele, porém, ordenou que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Esse texto, essa narração nos traz alguns princípios espirituais. O primeiro deles, a necessidade de um ambiente espiritual apropriado para que o poder de Deus se manifeste. Uau! Então, há necessidade de um ambiente espiritual, né? Para Deus poder agir, tem que existir esse ambiente. Deus não age de qualquer forma, em qualquer ambiente. Por exemplo, se eu estou aqui ensinando, pregando para vocês, e há pessoas andando displicentemente, fazendo barulho na sala, né? Essas pessoas não vão receber de Deus, né? É como numa reunião, né?
Você está pregando ali, tem pessoas que estão indo beber água, tem pessoas que estão olhando o celular, tem pessoas que estão dando risada. Uau, não é um ambiente. Não tem um ambiente para se receber, né? Assim como aquele barulhão, as crianças correndo. Eu não estou falando que crianças não podem estar na reunião, né? Todos estão me entendendo, nem na sala, né? Porque nós precisamos ter um ambiente de reverência, um ambiente de desejar ouvir a palavra para receber de Deus. Nós temos que considerar muito quando expor o evangelho, o poder de Deus para as pessoas, né? A gente não pode testemunhar de qualquer jeito, rápido. Vem aqui rapidinho, eu quero falar para você. Não, você precisa ter um ambiente. Ah, pastor, então eu só vou falar de Jesus para as pessoas quando elas forem na igreja. Não é isso. Mas se há pessoas zombando, tirando sarro, né? Indiferentes, relaxadas, se Deus quer salvar ali alguém, o que tem que fazer, né? Por isso que Jesus chamou à parte. Ele precisava de um nível de fé dos seus discípulos, de concordância, para que o milagre acontecesse, né? E assim também nas reuniões, um ambiente, eu estou pregando uma palavra de cura, ninguém está nem aí, ninguém acha que precisa de cura, né? Não é mesmo? Você já se sentiu assim, uma célula que você está falando de coisas tão legais, de coisas tão espirituais, as pessoas estão dormindo, olhando o celular, com aquela cara de, acaba logo, não aguento mais. Uau, o que vai receber? Você sabe, queridos, eu já sou sou uma mulher um pouco mais madura. Quando eu vim ao Senhor, eu não era do tempo dos generais, né? Eu era do tempo menos, né? Das igrejas que eram menos rígidas, pelo menos a minha era menos rígida. E havia um temor, havia uma reverência, sabe? As crianças se sentavam ao lado dos pais. Não tinha trabalho com crianças como nós temos hoje, trabalhos tão bons, né? E, nossa, o pastor pregava e as pessoas ficavam em silêncio, sabe? Não se abria papel de bala no culto, não porque ele não podia chupar bala, não havia proibições, né? Mas as pessoas tinham muito zelo, elas tinham muito respeito, elas pensavam, o barulho do papel pode atrapalhar alguém que está do meu lado, né? E hoje em dia nós vemos assim, parece que a igreja, o ambiente espiritual da igreja não tem sido a mesma coisa. Parece que as pessoas falam, vamos lá na igreja, não tem o que fazer, vamos lá na igreja. Ou melhor, hoje é dia de igreja, vamos na igreja, né? Porque tem que cumprir um ritual, uma religião, né? Por que os encontros que a gente faz são uma grande bênção? Porque todo mundo sai do seu lugar de comodismo, do seu conforto, da cadeira, sai do seu celular, né? Vai para um lugar diferente, se propõe a dormir em lugares que você não se proporia em qualquer momento, né? E você se desliga do mundo, por isso as coisas acontecem. Você quer algo de Deus? Produza um ambiente, querido. Né? Produza, o ambiente começa na sua casa. Você vai para um culto, comece orando o dia. Senhor, eu vou para o culto, eu quero receber um milagre hoje. Quero mudar de vida, Senhor. Quem for que esteja pregando, quem for que esteja cantando, Senhor, eu quero que isso produza vida dentro de mim, né? Para que Jairo tivesse um milagre, teve que ter um ambiente certo, né? E você sabe que a palavra Jairo significa iluminado por Deus, que possui a luz de Deus. Então a primeira condição para receber algo de Deus é a luz de Deus vir sobre você. Mateus 9,18 diz que falava ele ainda quando os dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele. Minha filha acaba de morrer, vem, põe a tua mão sobre ela e viverá. Ora, Jairo já chega dizendo que a sua filha tinha morrido. Jesus não havia ressuscitado ninguém ainda, querido. Não era um acontecimento comum. Não era como... Jairo não disse assim, olha, igual o senhor fez lá com aquele homem, com aquele fulano da outra rua. Não, nunca tinha acontecido isso, mas Jairo pediu que Jesus fosse à casa dele, porque Jairo cria que mesmo que ela tivesse morrido... Uau! Você lembra daquele centurião? Pediu só uma palavra. Uau! E Jairo pediu, mesmo morta, Jairo pediu que Jesus fosse. Então veja, a primeira condição é ter luz. É de alguma maneira você ver, você enxergar as possibilidades em Deus. Muitas pessoas vivem em completa ignorância, não tem luz nenhuma, não sabem, né?
tem que vir a luz no seu coração, que agora mesmo venha a luz ao nosso coração, que algo resplandeça em você, mesmo que você não entenda, que você veja, que haja uma convicção interior de que Deus vai fazer algo onde há morte, onde disseram não há mais jeito. Essa luz gera expectativa. Não tem como ter fé se você não receber a luz da palavra de Deus. Não adianta aqui, né? O que gera fé é a luz de Deus, é o Espírito Santo, é a palavra queimando dentro de você. Quando a palavra é ministrada e você sai, uau, eu quero mais de Deus, eu vou conseguir, eu vou conquistar, tudo eu posso naquele que me fortalece. Você sabe que a segunda condição foi que Jairo adorou. A Bíblia diz que ele se prostrou. Versículo 18 diz, ele se ajoelhou. Jairo se prostrou. Uau! Isso é porque Jairo reconheceu que Jesus era Deus. Muitas religiões dizem que Jesus não é Deus, falam que Jesus era apenas um homem, um político, mas Jesus é Deus. Uau! E você sabe que a religião dizia, né, o judaísmo dizia que Jesus estava pecando, porque as pessoas se ajoelhavam diante dele, né? E na religião judaica, como a Bíblia diz, era só a Deus que poderia adorar. Então eles não reconheciam que Jesus era Deus e diziam que Jesus era pecador, que Jesus era endemoninhado, né? Portanto, só Deus deve ser adorado. Uau, mas aqui um homem, uma pessoa ignorante do povo, que eram os principais da sinagoga. Uau, esse homem, ele se dobra, mesmo correndo o risco de ser apedrejado. Então veja, aquele homem estava infringindo a lei. Por quê? Porque na religião judaica não podia adorar. Então, só adorava a Deus. Uau! Mas Jesus é Deus. Jesus é esse homem perfeito. Jesus não é um espírito evoluído somente. Ele é Deus. Ele não era só um profeta, ele era Deus. Se você não crê que Jesus é Deus, você não pode ser feito filho de Deus. Porque temos que adorar a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por que, pastora, temos que adorar a Deus? A adoração tem uma função espiritual. Quando você adora, você reconhece que você não é Deus. Que o diabo não é Deus, que só há um Deus. Na verdade, a adoração trata com o orgulho do homem, né? A própria Bíblia diz isso no Salmo 115, não a nós, mas ao teu nome, a glória, Senhor. Então, quando você adora, você se humilha, e a principal consequência do pecado é o orgulho, a arrogância do homem, né? De achar que ele não precisa de nada e nem de ninguém, que ele é presunçoso, que acha que tem, que acha que pode, né? Mas ao Senhor pertence a força, a glória, a honra, a majestade, não a nós. Quando você faz isso do seu coração, reconhecendo que só o Senhor é Deus, você está abrindo um canal no reino espiritual, está preparando o ambiente para o Senhor operar. Grandes pregadores, como Benny Hinn e tantos outros, iniciavam suas campanhas de milagres com muita adoração, né? E às vezes é muito tempo adorando, até que no espírito esses pregadores tenham então a revelação que o ambiente está gerado, né? Foi gerado, né? A adoração gera o ambiente certo para Deus agir. A adoração é associada a essa luz, a revelação, é o canal para Deus agir. Mas não confunda adoração com música. Você pode adorar com músicas, mas você também pode adorar sem músicas, certo ou não? Né? Então, muitos acham que adoração é um estilo de música. A adoração é o estilo mais tranquilo, mais calminho, mais silencioso, e esse estilo eu não gosto, me dá sono. Não. Sim, há um estilo de músicas de adoração dessa maneira, mas você pode adorar ao Senhor sem cantar. Uau! Jairo não cantou, Jairo somente adorou, sem cantar, né? Buscar e adorar podem estar juntos, mas não necessariamente. Muitos cantam,
mas nem todos adoram. Muitas igrejas usam animadores para adorar, que não são adoradores, né? Podemos ter um culto sem nenhum dirigente de louvor. Podemos ou não? Podemos. E as pessoas adorarem e gerarem um ambiente. Mas há também grandes ministros de adoração genuínos, que, nossa, só a voz e o toque do seu instrumento já leva as pessoas ao quebrantamento e à verdadeira adoração. Mas o ideal é você não depender de ninguém. Não dependa de alguém para ver o Senhor agindo. Crie você um ambiente de adoração, né? Coloque você as suas músicas, né? Coloque você, você pode adorá-lo lendo salmos de Davi de adoração, né? Você precisa tomar cuidado, a gente fala de música, mas música é uma liturgia, né? Então, se você vai ouvir música, prefira as músicas de adoração, né? Por quê? Porque músicas são liturgias, e liturgias alimentam o nosso inconsciente, e o nosso inconsciente gera comportamento. Muitas vezes a música sugere, prega, liberta você. É verdade ou não? Tem músicas maravilhosas, compostas por grandes adoradores. Solte a sua voz, arrebente seu coração diante de Deus e haverá um ambiente de enchimento do Espírito para milagres. Tudo começa com o ambiente preparado para a glória de Deus se manifestar. Por isso, todo culto começa com adoração, porque queremos criar um ambiente espiritual para Deus fazer. E quantas vezes no meio do louvor, Deus já está fazendo, as coisas já estão acontecendo, ninguém falou nada, ninguém abraçou, ninguém ordenou. Isso é maravilhoso. É ou não? É maravilhoso. Não é homem nenhum que faz, é o ambiente que propicia o agir sobrenatural de Deus. Uau, gaste tempo adorando. Em último lugar, a terceira condição para você receber algo de Deus: creia. Ignore o que estão dizendo, preserve o ambiente criado. Marcos 5,36 diz: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Então veja, o diabo vai enviar setas para destruir o ambiente. Muitas vezes você está criando ambiente na sua casa, mas alguém chega para ministrar incredulidade, palavras de desânimo, desistência, para falar de notícias. Sempre vai haver vozes da incredulidade para jogar um balde de água fria no seu ambiente de fé e de adoração. Você está na igreja, juntos construímos um ambiente de adoração que gera fé nos corações, mas alguém diz assim: vocês cantam demais, vocês repetem demais as músicas, é muito tempo, isso é só para animar o povo, isso é só para distrair. Sabe, queridos, a incredulidade é mórbida, né? Ela é contagiosa. Se você quer algo de Deus, ignore o que as pessoas estão fazendo ao seu redor para roubar a sua fé. Ouça pessoas apropriadas, que falam de vida, que falam do poder de Deus. Ignore os incrédulos, os pseudo-teólogos, dizendo que só vale agradecer e não pedir, que esse negócio de ir na reunião para ficar pedindo. Meu querido, ninguém pode medir a sua intimidade com Deus. Se você é íntimo do seu pai, peça. Se você é íntimo do seu pai, chore. Se você é íntimo do seu pai, grite. Se você é íntimo do seu pai, permaneça em silêncio. Não é isso ou aquilo que é o correto, mas é o seu coração. Uau! Por isso, creia, não desista. Nossa função é estimular a sua fé. Mas nós não temos o direito de tirar a fé de ninguém. Se não posso ajudar, eu saio. Mas Deus pode todas as coisas. E em último lugar, para receber algo de Deus, a condição é afastar do local as pessoas que estão atrapalhando o mover de Deus. Marcos 9:23 diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos 5:37-40 diz: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança. Uau!
Meu Deus, qual é o motivo? As pessoas estavam zombando. Oh, mas se o pastor disser, vamos curar este cego, alguém pode dizer, vai curar mesmo? Será que vai curar? Não, não, você deve ser o primeiro a dizer, vamos, eu vou estar aqui em oração, vai dar tudo certo. Uau, não há fé se não houver concordância. Se houver crítica, murmurações, comentários contrários, né? Deboches, não. Que eu e você não sejamos tropeço, né? Mas que sejamos cristãos fervorosos, que cooperem em gerar esse ambiente de fé no culto, na célula, para que Cristo possa operar milagres. Você é responsável por esse ambiente na sua casa. Todos nós somos filhos de Deus, né? Num ambiente de concordância, de unidade, o poder do Senhor é liberado. Então vamos lembrar, o primeiro milagre de Jesus foi de ressurreição. Quanta coisa teve que ser removida, a situação teve que ser ajustada, até os discípulos foram impedidos de entrar. Isso é um retrato do que acontece hoje conosco em nossas igrejas. Então, meu querido, lembre-se, o primeiro milagre, que também foi um sinal em Mateus 9, foi uma ressurreição. E eu libero uma palavra de vida, que o Espírito de vida que ressuscitou a Cristo dos mortos, ressuscite a sua vida, que você se torne um adorador fervoroso, construindo ambiente para que milagres aconteçam nesses dias na sua vida. Amém? Compartilhe esse vídeo, essa aula de número 48 do livro de Mateus. Deixe o seu like aí. E a semana que vem tem mais. Vamos orar? Pai de todo coração, nós agradecemos por tudo quanto nós falamos nesta aula, ou melhor, que está na sua palavra. Que a sua palavra possa trazer libertação, cura para as nossas vidas hoje. E gerar esses milagres para testemunho de que somente a glória é tua. No nome de Jesus, amém. Até a próxima aula, queridos.